E aí, pessoal, tudo jóia? Professor Márcio Damasceno, professor discursivo aqui de Estratégia. Prazer estar aqui para a gente falar sobre essa parte tão importante do seu concurso, que é a prova discursiva. Sei que nós estamos na reta final para a prova objetiva, mas eu tenho a convicção que vários dos senhores que estão aqui estarão também concorrendo a uma das vagas, né? Estarão também dentro do rol dos classificados para que possam fazer a prova discursiva. Então, sempre com o intuito de deixar, né, de forma antecipada o material disponível, nós estamos aqui em todos os simulados, tá? Como vai funcionar o nosso roteiro aqui hoje? Vou passar para vocês a questão e depois a gente vai para a proposta de solução, vou fazendo os comentários que forem cabíveis ao longo da discussão de cada questão, tá bom? Lembrando que, especificamente para o CNU, a gente trabalha com a estrutura clássica do texto dissertativo. Então, todos os textos eles devem ter introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Normalmente a gente não faz isso nos concursos em que a tipologia é cobrada, o estudo de caso ou questão discursiva que cobre conhecimentos gerais ou específicos, nós não fazemos isso, tá? Nós normalmente trabalhamos com a estrutura moderna, só o desenvolvimento. A gente já responde ao que foi perguntado. No caso do CNU, não. 50% dos pontos são para conteúdo e outros 50% para várias outras estruturas, inclusive a estruturação do seu texto, beleza? Então, sem mais conversa, vamos começar. As regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de preso, regras de Mandela, são instrumentos de soft law. Soft law são os regramentos internacionais que não possuem um caráter impositivo, né, que possui um caráter de recomendação, tá bom? Então, soft law. Fixando princípios e práticas aceitos internacionalmente para orientar a administração prisional, sem pretender descrever um modelo único de sistema. Entre os eixos centrais destacam-se o respeito ao valor e à dignidade do ser humano e a vedação absoluta à tortura e a tratamento cruéis, desumanos ou degradantes. A imparcialidade e a não discriminação, com atenção às necessidades individuais e situações de vulnerabilidade, a preservação da autodeterminação do preso e a ideia de que a segregação já é a penalidade. E a finalidade de proteger a sociedade e reduzir a reincidência com educação, formação e trabalho. O documento também disciplina registros e a separação de categorias em estabelecimentos ou zonas distintas. Considerando o texto motivador e as regras de Mandela, redige um texto fundamentado que atenda aos seguintes itens, né? Atenda aos itens. Explique como o princípio da não discriminação e a consideração das necessidades individuais devem orientar a organização interna do estabelecimento prisional, indicando consequências práticas compatíveis com as regras. Avalie a finalidade do sistema de registro de reclusos, destacando a confidencialidade e o uso para dados confiáveis, né, sobre a população prisional. E justifique por que tais elementos são indispensáveis à gestão e aos direitos dos reclusos, né? Indispensáveis à gestão, aqui o paralelismo, né? E aos direitos, tá, pessoal? Muita gente escorrega nisso aí. Analise o critério de separação de categorias e discute sua relação com o respeito à dignidade e com a minimização de sofrimentos, além da segregação. Meus nobres, não custa lembrar que o tema anterior do bloco 7 foi sobre a PENASP, né? Um tema que envolvia a questão do sistema carcerário, das pessoas que tomavam conta, dos agentes que tomavam conta e as consequências disso. Então, a questão do bloco 7 veio com a ênfase social, né? E essa ênfase social a gente tenta sempre trazer aqui nos simulados, porque a gente sabe que o CNU tem essa pegada de inclusão, essa pegada que gosta dos temas ligados à desigualdade, que cobre, né, do aluno, do candidato, uma visão crítica sobre os problemas do Brasil. Então, não é uma visão desconectada, né, dos problemas sociais, da realidade em que estamos imersos, né? Não é, por exemplo, dissertar sobre um tema do edital lá específico, né, sobre, sei lá, o Código Penal, sobre uma teoria da administração. Não é um tema mais descolado da realidade. Eles procuram trazer também temas que sejam, que façam parte da realidade em que nós nos encontramos, tá bom? E é nesse sentido que vem alguns temas com um viés mais social, como esse que eu estou trazendo aqui agora para vocês, tá bom? Vamos lá ver. Aqui a introdução, né? As regras de Mandela, aprovadas pela ONU, estabelecem parâmetros mínimos de tratamento de presos, centrados no respeito à dignidade, na proteção de direitos fundamentais e na organização racional de estabelecimentos prisionais, tá? Então aqui a introdução, uma introdução meio que conceito, né? Meio que roteiro, né? Mas válida,
como introdução, como proposta de fornecer ao leitor uma ideia do que vai ser tratado ao longo do texto, tá? No que se refere à não discriminação e à consideração das necessidades individuais, então a gente começa assim, né? No que se refere ao item A, né, que é o que foi pedido, né, a não discriminação e a consideração das necessidades individuais, as regras determinam que nenhuma distinção, as regras que tem letra maiúscula, que são as regras de Mandela, né, pode ser feita entre os reclusos, devendo-se reconhecer, entretanto, as necessidades específicas ligadas a fatores como idade, gênero, situação de vulnerabilidade e condições pessoais. Isso aqui está lá na LEP, inclusive. LEP é a Lei de Execução Penal, tá, pessoal, para quem não conhece. Tal diretriz exige que a organização prisional adote medidas diferenciadas sempre que indispensável para assegurar a proteção adequada, igualdade material e condições compatíveis com a dignidade humana, tá? Respeitar o indivíduo nas suas desigualdades, né, pessoal? Igualdade material. Em termos práticos, isso implica em políticas de atendimento especial, como atenção às mulheres, pessoas doentes ou idosos, sem que tais medidas sejam interpretadas como privilégios. Tá? Então, batemos aí o tópico 1. Quanto ao sistema de registro de reclusos, previsto nas regras 6 a 10, trata-se de mecanismo voltado à coleta e à manutenção de informações completas e fidedignas sobre cada indivíduo privado de liberdade. O documento estabelece que esses registros devem ser mantidos de forma confidencial e atualizada, garantindo a proteção dos dados pessoais do preso e a possibilidade de produção de estatísticas confiáveis sobre a população prisional. O Código de Processo Penal também trata sobre esse assunto, tá, pessoal? A finalidade desse sistema é assegurar tanto a correta gestão do estabelecimento e das políticas públicas quanto a proteção dos direitos individuais. Somente com dados íntegros é possível prevenir desaparecimentos, assegurar acompanhamento jurídico e permitir o controle institucional da execução penal. Vamos ao 3. Por fim, né, observe aí o uso dos conectivos, né, como é meu terceiro tópico, eu posso começar com por fim. A separação das categorias previstas na regra 11 reforça a necessidade de organização dos presos em estabelecimentos distintos ou em seções separadas de acordo com os critérios como sexo, idade, antecedentes criminais ou natureza da infração. Essa medida não tem caráter de punição adicional, mas decorre da lógica de respeito à dignidade e de redução dos sofrimentos que a própria segregação já impõe. A vinculação dessa regra à regra 1, que assegura a valorização da dignidade humana, e à regra 3, que veda agravar os sofrimentos inerentes à prisão, deixa claro que a separação é instrumento de proteção dos reclusos, preservando sua integridade e garantindo um ambiente mais seguro e humano. Assim, as regras de Mandela zelam pela dignidade do preso. Exigem, pois, né, esse pois aqui entre vírgulas é o pois conclusivo, né, gestão prisional baseada na não discriminação e na separação de categorias com vistas à proteção integral. Pessoal, aqui a conclusão é mais do mesmo, é chover no molhado, tá? A finalidade é meramente estatística, tá bom? Desculpa, estilística, não estatística. Bem, questão 2. Um tema do momento, né, pessoal? Que eu trouxe para vocês aqui. Eu catei lá, se eu não me engano, no eixo 5, o tópico soberania, que é um dos temas do momento, né? Vocês devem estar acompanhando aí a recente, vamos dizer assim, discordância entre Brasil e Estados Unidos em uma série de pontos, o que suscita a questão da soberania nacional, não é verdade? O ponto de uma nação não se submeter aos desígnios de outra, mas a gente sabe que não se pode descolar da realidade, né? Ser mais realista que o rei. Isso vai ter algumas consequências e a soberania ela acaba sendo mitigada em determinados em determinados contextos, né? E é o que a gente vai explorar nessa questão, ao longo dessa questão. A soberania é entendida historicamente como o poder supremo e indivisível do Estado sobre seu território, sobre a população, tem sido desafiada pelas dinâmicas contemporâneas da globalização, com certeza. As fronteiras formais permanecem, mas a interdependência econômica, os tratados internacionais e a atuação de organizações multilaterais e a influência de corporações transnacionais condicionam as decisões estatais. Pessoal, esse período aqui é um período de ouro, né? A interdependência econômica, né? Então muitas vezes depende de outro país, não dá para simplesmente dizer eu vou fazer o que eu quero, né? Os tratados internacionais, que muitas vezes eles obrigam, né? São internalizados e obrigam determinada conduta. A atuação de organizações multilaterais, ONU, OMC e por aí vai, né? As sanções da OMC à Rússia, a gente acompanha isso, e a influência de corporações transnacionais, né? Que inclusive são mais poderosas que alguns países, né? Se a gente pegar
a Apple, Facebook, essa galerinha aí das Big Five, elas são, inclusive, mais poderosas que muitos países. É um poder que muitas vezes a gente não enxerga, mas ele é absurdo, tá? Além disso, novas dimensões como a soberania informacional e ambiental expõem vulnerabilidade diante de fluxos digitais, crises sanitárias e questões climáticas. Autores como Saskia Sassen, Habermas e Boaventura de Souza Santos destacam que a soberania não desaparece, mas é reconfigurada, tornando-se relacional, compartilhada e até assimétrica, especialmente entre países centrais e periféricos. Cara, isso aqui tem uma cara de tema do CNU gigantesco, né? Nesse cenário, compreender a soberania exige analisar suas transformações e os desafios que a globalização impõe ao Estado moderno. Considerando o texto acima e os conteúdos estudados, redija um texto dissertativo fundamentado que atenda aos seguintes critérios. Explique como a globalização desafia a concepção clássica de soberania, que é o país fazer o que ele quer, né, a sua autodeterminação, especialmente a partir das pressões econômicas e jurídicas internacionais. Avalie a noção de soberania relacional ou cooperativa, indicando em que medida ela preserva ou relativiza a autonomia estatal. Analise os impactos diferenciados da globalização sobre países centrais e periféricos, destacando o conceito de soberania diferenciada. Vamos lá, né? A soberania, poder supremo do Estado, é reconfigurada pela globalização, dois pontos. Interdependências econômicas, compromissos jurídicos e fluxos digitais condicionam escolhas e limitam o comando exclusivo, tá? Então, essa aqui é a nossa tese, né, pessoal? Sei que o texto dissertativo expositivo ele não tem tese, né? Mas a gente, quando eu falo que isso aqui é a tese, isso aqui expressa a ideia da tese, né? Nos textos dissertativos expositivos, como é o caso, a tese é chamada de pressuposto orientador, tá? Mas vocês não precisam saber disso, tá bom? Vocês, inclusive, têm N possibilidade de construção da introdução de vocês, conceito, introdução, roteiro, e por aí vai, tá bom? Mas essa aqui é a nossa tese, né, que é o pressuposto orientador, tá bom? Que a soberania, ela é, no contexto da globalização, alterada, né, como bem mencionaram aqueles estudiosos sobre o assunto. Primeiramente, soberania clássica, absoluta, indivisível e inalienável, é tensionada por pressões econômicas transnacionais e por arranjos jurídicos internacionais. Organismos multilaterais e corporações multinacionais influenciam políticas fiscais, monetárias, ambientais e laborais. Tratados incorporados ao ordenamento jurídico condicionam escolhas estatais. Ademais, a interdependência de cadeias produtivas e fluxos financeiros reduz margens unilaterais de decisão. Por conseguinte, o exercício do poder supremo não desaparece, mas torna-se condicionado por vínculos assumidos e por constrangimentos sistêmicos próprios da economia e do direito globalizados. Em seguida, a ideia de soberania relacional ou cooperativa indica que Estados compartilham autoridade em redes institucionais sem abdicar da fonte última de validade interna. Compromissos em direitos humanos, comércio e meio ambiente operam como limitações voluntárias orientadas por decisões coletivas, né, que é a questão do multilateralismo, né? Assim, preserva-se a autonomia normativa de base constitucional, embora se relativize a liberdade de meios. Opções domésticas passam a ser calibradas por regras pactuadas e por mecanismos de decisão conjunta. Desse modo, a coordenação multilateral amplia a capacidade de resposta a problemas transfronteiriços, enquanto redefine o espaço discricionário nacional, tá? Então, a gente tem problemas que são transfronteiriços, como o problema do meio ambiente, esse é o mais característico. Contudo, né, existe uma redefinição do espaço discricionário, de você fazer o que você quiser, nacional, tá bom? Por fim, né, os efeitos da globalização são desiguais. Estados com maior capacidade tecnológica, militar e econômica projetam soberania em múltiplas escalas. EUA, por exemplo, né? Estados periféricos enfrentam restrições recorrentes, o que evidencia soberania diferenciada. Além disso, há críticas às assimetrias do sistema internacional, como o Conselho de Segurança da ONU, né, que só alguns têm voto, né, isso, pessoal, aponta que exigências padronizadas podem desconsiderar especificidades locais. Consequentemente, a autonomia prática varia conforme recursos e reconhecimento, tornando a soberania um arranjo negociado
permeado por dependências, por vínculos financeiros e por condicionantes regulatórios que incidem de maneira desigual sobre centros e periferias, com certeza, né? Conclui-se que a soberania persiste, porém condicionada. A interdependência torna o poder exclusivo de uma autoridade cooperativa, né? Preserva-se o núcleo normativo, mas as simetrias e compromissos multilaterais modulam a autonomia. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham praticado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, prof.marcio.damasceno no Instagram. Desejo que vocês façam uma excelente prova, né? Contem conosco sempre. Galera que estiver aqui em Brasília, né, Deus está aí no porta de prova, podem trocar uma ideia comigo, que eu vou dar aquele abraço e desejar boa sorte para vocês, tá bom? É isso, nos vemos na próxima. Hasta la vista.